Diga porque Ele vive. As vozes. Porque Ele vive, posso crer no ar. Porque Ele vive. Aleluia. Temor, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a paz de Jesus continue conosco e habite seu coração hoje e eternamente. Amém. Que coisa linda, irmãos. Que palavra maravilhosa. Que hino lindo, irmãos. Às vezes Deus ele fala conosco através de um louvor, através de um hino, uma palavra que o nosso irmão Rodrigo nos deixou aqui, salmista, dizendo para nós, irmãos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Se você um dia, irmão, analisar, parar para pensar o que é ser vale da sombra da morte, é coisa terrível. Mas Davi, ele nos disse: ainda que eu fosse para lá, não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Amém, irmãos? E nós temos que ter essa certeza. Deus está com você. Deus está com você. Amém? Diga amém. Estava me recordando ali, irmãos. Eu, há um tempo atrás, negócio de táxi, eu atrasei, não sabia, tinha uma data determinada para ir no empenho, para renovar os documentos, eu não sabia, pastor Eri. E foi dito que se não fosse naquela data, pagaria uma multa de um salário mínimo. E eu disse: eu não tenho nem onde cair morto, irmão, pagar uma multa do salário mínimo. Aí disse: rapaz, eu vou pagar não. Aí disseram: rapaz, e tu é melhor do que quem? Fulano e ciclano pagou, tu não vai pagar. Eu sou filho de rei. Você é filho e filha de rei. Ele é todo poderoso. Quem foi que lhe disse que você não vai vencer, irmão? É mentira do diabo. Amém? Você pode confirmar isso aí com amém? O que aconteceu, irmão? Eu ia me apresentar na segunda-feira. Eu não vou nem dizer por que eu estou falando essa palavra. Alguém precisa ouvir isso. Aí no sábado eu estava no monte orando com os irmãos, pastor Hélio. E eu disse: Deus, tem a bronca lá segunda-feira, eu vou ter que ir lá. Eu vou dar 7 voltas de joelho aqui nesse monte. Ei, irmão, loucura. Pague o preço, irmão. Esse momento que você passou de joelho aqui, ainda pouco doído o joelho, mas paga o preço, porque vai valer a pena. O que Deus vai lhe dar vai valer a pena. Deixa doer, deixa encaliçar, mas Deus vai fazer valer a pena. Cheguei lá segunda-feira, chegou no momento de me atender para tomar muito tempo. Aí o camarada pegou meus documentos. Quando eu me aproximei do balcão, aí Deus se aproximou de mim, o Espírito Santo. Aí disse: pastor Érico, cante. Eu para cantar, irmão. Aí o que me veio na minha mente na hora, naquele momento: a minha vida é do mestre. Foi isso que veio, eu parei. Quando eu comecei a cantar, o rapaz que estava atendendo arregalou o olho para mim. Aí o Espírito Santo: não pare não, cante. Aí o meu, como é? A minha vida, ajuda a igreja, do mestre.
meu Aí parei novamente. O camarada pegou meus documentos e disse: era para você ter vindo mês passado, não era? Aí Jesus disse: cante, meu filho. Comecei a cantar novamente, e sem saber, pastor. Interessante que eu não sabia essa música. Mas o Espírito Santo me ajudou, irmão. E ele pegou meu documento, coçou a cabeça, foi lá, mostrou meus documentos para eles, os papelados, olhou assim, fez um sinal negativo, aí trouxe para mim de novo, aí fez a mesma pergunta: era para você ter vindo mês passado, não era? Aí Jesus disse: cante novamente. A minha vida, era só o que eu falava, do mestre, meu corpo, irmãos. Então vale a pena, você é filha do rei, você é filho do rei, meu irmão. Quem disse a você que você não vai ter vitória é mentira do diabo, porque quem lhe prometeu é fiel e vai fazer o impossível. Diga amém, irmãos. Que palavra tremenda. Eu creio, irmão, nessa palavra. Amém, irmãos? Logo após, logo mais estaremos dando início. Vamos dando início, terminando, né, irmãos? E não para não enfadar muitos irmãos, 8h30, né, pastor? 8h30 nós estamos concluindo, irmãos, e nós vamos entrar na palavra onde nós lemos. Eu tenho certeza que Deus, Ele lhe trouxe aqui para falar contigo. Ele tem uma palavra para o teu coração. Ele sabe o que se passa na tua vida. Ele é aquele que nos sonda, irmãos. Até mesmo antes de nós falarmos, Diácono Luiz, Ele já sabe o que vamos dizer. Mas é preciso falar, irmãos. É preciso nós conversarmos com Ele. É preciso que nós, no momento que dobremos os nossos joelhos, rasgar o coração diante de Deus. Ele sabe o que você passa. Ele sabe o que está acontecendo na tua vida. Mas Ele quer ouvir você falar. Ele quer que você diga a Ele exatamente o que está se passando na sua vida. É assim quando nós vamos ao médico. Não é assim, irmãos? A gente senta na frente do médico e ele pergunta o que é que você está acontecendo, o que é que você sente. Você começa a falar para ele: eu sinto uma dor aqui, assim, começou desde... Então, é detalhes. Ele quer ouvir você. Como lá no jardim, quando ele se aproximou, ele sabia onde Adão estava, mas ele queria ouvir. E nesta noite, Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir você. E guarda o que eu vou te falar agora. Ele vai começar a te despertar de madrugada. Do nada, guarda esta palavra, irmãos, que eu vou dizer, está fervendo agora no meu coração. Do nada você vai perder o sono. Sabe para que é? Ele convidando você para descer, para orar, porque Ele quer conversar com você. Guarda essa palavra, porque quando acontecer, você vai ver esse baixinho aqui falando, você vai perder o sono. É Jesus lhe convidando: venha, minha filha, eu quero falar com você. E conta a Ele todos os teus problemas. Amém? Onde nós lemos, irmãos? Marcos, capítulo 9, irmãos. Abra aí a sua Bíblia e deixa ela aberta para nós meditarmos, irmãos. Eu trouxe aqui um rascunho, que eu não sou besta. Eu esqueço muito das coisas. E tem que ser na base do rascunho, pastor. Para nós meditarmos nesta palavra. Que nós lemos, capítulo 9 de Marcos, versículo 14 em diante. Nós temos visto que nesses últimos dias, a falta de fé tem aumentado tanto que você não imagina, irmãos. A descrência. Há pessoas que desestimulam a tua fé. Você às vezes vai pedir uma palavra amiga, aquela pessoa desestimula a tua fé e você volta triste, mais triste do que foi. Então, o que é que se faz numa situação dessa? É ir aos pés de Jesus, é levar os seus problemas para Jesus, para quem resolve o teu problema. Amém, irmãos? E somente a Ele. Lucas, no capítulo 18 de Lucas, mas mantém a tua Bíblia aberta aí. No capítulo 18 de Lucas, no versículo 8, o próprio Jesus, ele disse: se quando voltar o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, e Diácono Luiz, achará fé. O negócio está muito sério, irmãos.
Tem pessoas que acreditam mais na cuca, no saci pererê, do que na profecia, irmãos, do que na fé. Tem pessoas que acreditam mais na história de lobisomem, de quem profecia, em palavra de Deus. Fé. E nós vamos aprender nesta noite, neste versículo que nós lemos, no capítulo 9, no versículo 14. A gente vê aqui dois tipos de pessoas. Os discípulos, que eles não tinham fé, eles não tinham aquela fé de resolver aquele problema, mas mesmo assim, eles foram para tentar resolver aquela situação. E o homem que, apesar de sua pouca fé, reconhecia isso. E o que é importante é você reconhecer que a tua fé não é o suficiente e buscar a ajuda dele, pedindo que ele acrescente a sua fé. É como se você vai comprar um objeto e esse objeto custa R$10, você só está com 5, então o dinheiro que está no teu bolso não é o suficiente para levar aquele produto, então você tem que adquirir mais 5, e para adquirir você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, não é assim, irmãos? Então é desse jeito. Se a tua fé não foi suficiente, não está sendo suficiente, então nesta noite, Jesus lhe trouxe aqui para dizer que que você, que nós temos que buscar a fé suficiente, porque já foi louvado aqui com a irmã Maria, Jesus vai contemplar a tua fé. Fé. Você sabia, irmãos, é Bíblia que eu estou pregando, que Jesus às vezes permite certas coisas acontecer contigo, para provar a tua fé? Ah, você sabia disso não? Então fique sabendo que Deus às vezes permite a coisa acontecer. Ladijane, é isso? Banieri, para provar a tua fé, para ver até onde vai a sua fé. Então ele permite, e você fica ali, meu Deus, por quê? Até quando? As coisas parecem só acontecer com os outros, mas quando acontece conosco, uma pergunta logo se perde no ar: por quê? Não é assim, irmãos? Então nós aprendemos alguns passos. Primeiro, o que nós temos que fazer, e quando sentimos falta de fé, quando nós estamos preocupados, quando nós estamos enfrentando uma situação difícil, é ir a quem pode resolver: Jesus. No versículo 17, veja aí, irmãos, mantenha a Bíblia aberta, porque nós vamos ler versículo. O que temos que fazer primeiro é ir a Jesus. Veja versículo 17, o que diz, acompanha aí. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho. Ele trouxe para Jesus resolver, não foi para os discípulos. Trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. E observe que ele agora começa a contar detalhes do seu problema. Este homem estava sofrendo, passando por uma situação tão difícil na vida, irmãos, que ninguém podia, pastor, ajudar ele. E não só ele, mas toda a sua família, irmãos, foi abalada com este problema. Eu trouxe, e ele começa agora a dizer: e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Versículo 19, deixa lá, não puderam. Trouxe meu filho. A primeira coisa que aquele homem fez foi ir até Jesus. Então o primeiro passo que você tem que fazer é correr aos pés de quem pode resolver. Nada de ir para a casa de seu ninguém, contar os teus problemas, porque só Jesus é quem pode resolver. Diga amém. Porque é assim, pastor. Eu confio em um camarada e eu creio que eu vou contar para ele e vai me ajudar. Sabe o que acontece? Esse infeliz, em vez de me ajudar, sai espalhando, pastor, o meu problema. Aquilo ali, mas está passando por... Então, conta somente para Jesus. Troca os teus joelhos e em secreto, conta a ele o que está se passando. Tem uns que
vai dar alguma coisa a você, Diácono Luiz, e vai passar na sua cara, simplesmente. Mas ele não. Quando ele te dá, irmãos, ele não lança em rosto. Amém? E primeiro homem foi ir até Jesus. Primeiramente, é preciso que nós tenhamos esta certeza, esta fé, que levando para Jesus, ele resolverá o nosso problema. Segundo ponto, 15 minutos. Contar seu problema para Jesus. É o que eu falei. Versículo 21. Veja aí o versículo 21. E perguntou ao pai do menino, ao pai dele: quanto tempo há de lhe suceder isto? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes é o pai do menino contando, irmão, detalhes. E tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes, veja, irmãos, a fraqueza do homem. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, irmão, Jesus pode fazer tudo. Tenha fé. Tenha certeza, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Veja, irmãos. Amém? Então, tenha fé. Segundo ponto, é contar seus problemas a Jesus. Muitas vezes, eu tenho lançado em água e no fogo. O homem contou para Jesus o que acontecia com seu filho. E Jesus mostrou interesse pela situação. Então Jesus, ele quer se interessar pela tua causa, pelo teu problema. E para isso, é preciso que você conte a ele com detalhe o que é que está se passando, o que é que está acontecendo com você. Você muitas das vezes do nada se sente triste, você se sente assim como se tivesse uma angústia, se apodera da sua alma, do seu coração, e você fica sem saber o porquê. Como o salmista Davi, certa feita, ele indagou: por que estás abatida, ó minha alma? Por que perturba dentro de mim? Tem Davi aqui nesta noite. Tem Davi aqui nesta noite, que passa por esta situação, que do nada ele começa a se questionar a Deus. Ele não tem, como se não estivesse entendendo o que está acontecendo. Mas Deus, irmãos, permite coisas acontecer na tua vida para provar a tua fé. Amém? Para a tua fé, nada está perdido. Tudo quanto Deus falou ao teu respeito vai acontecer, vai se cumprir. Amém? Então, Jesus, ele sabe de tudo, irmãos. Como está escrito lá no Salmo 139, como já foi falado. Mesmo que ele já saiba de tudo, nós temos que contar a ele detalhes. Há momento que eu fico feito um louco ali, irmão, naquela varandinha ali em casa. Pastor, à noite, ali eu fico feito um louco. Digo: Jesus, vem aqui no cantinho conversar um pouco comigo. Olha, Senhor, é assim, tal. E começo a apresentar a ele, irmãos. É por isso que a palavra de Deus diz que o evangelho para o mundo é loucura. Mas não é não, irmãos. Eu sei com quem eu estou conversando. E ele tem me entendido, tem me compreendido muito bem, irmãos. Muito bem. Até hoje, Deus, ele tem honrado a minha fé. Eu me lembro que na minha casa, na casa da minha mãe, lá no Cabo, minha mãe tinha uma parte de jardim. Guarda esta palavra: fé. Um jardim que ela cuidava, pastor, ela tinha o maior amor, aquele jardim dela. Uma áreazinha assim que daria uma garagem, sabe? Daria uma garagem. E Deus falou comigo, e eu pedi a Deus: me dê um fusquinha. Olha, irmão, peça com sabedoria, viu? Peça com sabedoria. Diácono Luiz, eu pedi um fusquinha. E Deus disse: eu vou te dar um fusca. E branco. Quando eu chego em casa, irmãos,
Eu peguei uma foice amolada, Rodrigo, e comecei a derrubar as plantas da minha mãe. Meu filho, você está doidando? O que foi que aconteceu? É que Jesus vai me dar um Fusca, minha mãe, e eu vou botar ele aqui, vou fazer uma garagem aqui. E comecei a derrubar. Fé. Sabe o que é isso? É fé. Mesmo se você ainda não tem, não está na tua mão, mas diga, olha aqui, pela fé, meu irmão, receba esta palavra, tome posse dela, vá para a sua casa, leve ela no teu coração e diga, é meu, Deus me disse e eu vou ter. Então, em nome de Jesus, irmão, pega esta palavra, porque não estou aqui fazendo movimento, não, é Bíblia. Fé. E não é que o Fusca veio, pastor Érico? Chegou o Fusquinha, eu coloquei lá na garagem, e até hoje eu tenho um carrinho, irmão. E ele disse, nunca mais tu deixarás de ter um carro, porque quando tu vida tiver, eu vou te deixar um carro para tu andar. Até hoje, irmão, esse aí eu peguei novo, parece que eu me casei com esse aí, eu peguei 0, até hoje está comigo. Mas ele é fiel. Pega esta palavra, irmãos, tenha fé. Porque o que é impossível aos teus olhos, Deus vai tornar possível para provar que Ele é Deus. Deus. Amém, irmãos? Ele faz coisas tremendas, irmãos. E você iria perder se você não viesse hoje. Quase que não vinha, né? Você ia perder. Mas o Espírito Santo te inquietou, você vai. É como se fosse como é aqueles carros que levam o outro quebrado de cima? Um reboque. O reboque. É um reboque, né? O Espírito Santo hoje se viu como reboque, pastor Eri. Que colocou em cima, alguém em cima, e disse, você vai, eu vou levar você. E trouxe. Está aqui. Quase não vinha. Quase não vinha. E se você não visse, você ia perder. Porque Ele sabe o que se passa na tua vida. Então, Salmo 139 explica tudo isso. Uma das alternativas que temos quando passamos por dificuldades é falar, irmãos. Tem que falar, irmão. Fale para quem resolve. Não vai procurar político, não vai falar para ninguém, não. Fale para quem resolve. É Ele quem pode resolver o teu problema. Então abre a tua boca e fala com Ele. Desabafa com Deus. Desabafe com Deus, irmão. Simples. Tem coisa que eu não posso contar à minha esposa. Então aprende isso nesta noite. Tem coisa que pastor Hélio não pode contar a Maria. Tem coisa que Maria não pode contar ao pastor Hélio. Por quê? Porque é segredo de Deus, irmão. Porque se eu for contar alguma coisa à minha esposa, eu vou perder. E muitos têm perdido as suas bênçãos, porque têm aberto muito a sua boca, irmão Luciano. Tem muitas pessoas que têm perdido a sua bênção, está passando por luta hoje, porque abriu a sua boca demais. Diga amém. Então que nós aprendemos nesta noite a conversar com Ele. Esta é uma forma de desabafar o sofrimento interior que está dentro, que não se vê a olho nu. Porque alguém olha para você e não percebe nada disso. Você demonstra ser uma pessoa normal, tudo tranquilo, mas lá dentro do teu coração tem um aqui que conhece. E não é o pastor Eri. Não é o irmão Gilson, é Deus, é o Espírito Santo. Aquele que Jesus disse, eu vou, mas eu vou mandar um que vai ficar com você até os últimos dias. É Ele que anda contigo, que fala com você, que quando todos te abandonam, Ele está do teu lado. É Ele que está nesta noite falando com você. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui e está falando com você. Amém? Podemos contar a um amigo? Sim, podemos, mas nem tudo. Terceiro ponto, não duvidar. O que é importante, irmãos. Mesmo que todos digam, leva contigo, irmão, eu prego aquilo que eu vivo, irmão. Mesmo que todos não vai dar certo, mas se Deus falou que vai, irmão, pode ter certeza. O problema é que eu sou muito apressado. Aí alguém aqui falou hoje, esperei com paciência no Senhor. Mas será que eu tenho paciência? Ele está provando a tua fé. Diga amém.
Ele está provando a tua fé, crente. Ah, mas está demorando tanto. E eu não sei mais nem o que fazer. Ele está provando a tua fé. Amém, irmãos? Podemos... Terceiro ponto, não duvidar, versículo 22. Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo, isso é o homem falando, e na água, para o destruir. Mas se tu podes, olha a dúvida, irmãos, isso não pode acontecer. Fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Versículo 23. E Jesus lhe diz nesta noite, e Jesus me diz nesta noite, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você crê? Você crê? Tudo é possível. Então se prepara. Se você, irmão, é palavra de Deus. Eu me lembro agora de uma passagem, se não me falha a memória, pastor Hélio pode te ajudar, capítulo 9, versículo 27, de 2 cegos que seguiam Jesus. É Bíblia. Seguia Jesus, quando Jesus, eles iam atrás, Jesus, tem misericórdia de nós. Eu creio que alguém ia guiando aqueles 2 cegos. E quando Jesus ele para, eles aproveitam que Jesus parou e se aproxima de Jesus. E Jesus, o que é que vocês querem? Tem compaixão de nós. Aí Jesus diz, vocês creem? Olha o que Jesus está te perguntando. Credes vós, é assim, pastor? Credes vós que eu posso fazer isto? Ele está perguntando para você nessa noite. Você crê que eu posso fazer isto o quê, irmãos disso? Sei lá, é você e Deus. Ele está perguntando, credes vós que eu posso fazer isso? Isso que você está pedindo. E eles disseram, creiamos, Senhor. E o que é mais lindo, pastor Eri, é que Jesus ele não ora, Rodrigo. Jesus simplesmente toca nos olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Quem entendeu, diga amém. Jesus ele está dizendo, vai ser feito segundo a tua fé. Se tua fé for suficiente, Maria, ele vai fazer. Porque ele está dizendo, seja-vos feito segundo a tua fé. E sabe o que aconteceu? Não é que os olhos dos cegos se abriram e eles viram, porque a fé foi suficiente. Aquela história dos 10 reais, lembra? Se a tua fé não está sendo suficiente, vai buscar quem tem para te dar, porque ele vai acrescentar a tua fé e vai entregar em tuas mãos a sua vitória. Diga amém, irmãos. Glória a Deus. Então é isso, irmãos, não duvidar mais se tu podes alguma coisa. De certa forma, o pai do menino revelou sua incredulidade, perguntando a Jesus se ele poderia fazer algo. Jesus, ele pode, viu, irmão? Jesus pode. Não podemos duvidar de Jesus em nenhum momento, irmãos, porque ele conhece os nossos pensamentos e sabe da sua falta de fé. E nós, os pecados, precisamos confessar nossa fraqueza. Falta de fé é um pecado. E precisamos confessar. Jesus, me ajuda a ter fé. Eu vejo tanta fé no irmão, eu vejo tanta fé naquela irmã. Me ajuda a ter fé. Acrescenta a minha fé. Olha, irmãos, vou concluir. A minha esposa, ela sofria tanto, mas tanto que dava dó, irmão, de cólica. Irmã Maria, cólica. E era socorrida, irmãos. Pena que ela não está aqui para confirmar isso. E uma madrugada ela, oi meu Deus, oi que dor. Eu não sei que hora era da madrugada, pastor. Eu só sei que eu me levantei, fui na geladeira, peguei um copo,
enchi de água gelada, gelada. Você tem fé? Então use, porque Deus quer honrar a sua fé. Ele quer honrar a sua fé. Ele está provando alguma coisa na sua vida, está permitindo para provar a tua fé. Peguei aquela água gelada. Eu fui naquele cantinho, pastor, onde eu sempre oro, sabe, meu santuário, ali naquele lugarzinho que eu sempre oro. Coloquei um copinho lá e disse: Deus, olha aqui a água gelada que eu peguei na geladeira, o Senhor viu. E eu agora apresento ao Senhor. Essa água vai ser como um remédio que vai curar. E quando ela tomar essa água, vai ser como anestesiante. E a dor vai sair em nome de Jesus. Peguei a água, levanta, mulher. Toma. Que é isso? É um remédio. E ela pegou, irmãos, e tomou. Me devolveu o copo e foi dormir. Acabou. No outro dia de manhã, quando se levantou, já tinha ido trabalhar, mas quando eu voltei, aí ela: olha, que remédio foi aquele que tu me desse? Por quê? Quando eu tomei ele, foi anestesiando. Até hoje, pastor Hélio, até hoje. Quando ela vinha aqui um dia, pergunte a ela se depois de ela tomar aquela água, ela sentiu mais cólica. Até hoje, nunca mais ela teve cólica. Use a sua fé. Use a sua fé. Diga amém. Use a fé, irmãos. Eu não vou mais adiante porque já deu o meu horário, 8h30. Tinha mais assunto, irmão, mas eu gosto de cumprir o horário. É 8h30, 8h30, então nós vamos ter esta certeza, irmão, que Deus, nesta noite, Ele reservou este momento para você. Leva esta palavra, irmão, em nome de Jesus. Leva esta palavra contigo, para a tua casa. Tenha fé. Não esqueça, Ele está permitindo algo. É para provar a tua fé. É para ver até onde vai. Jamais Ele vai dar um peso a você que você não suporta. Se você está suportando até hoje, é porque você aguenta mais um pouco. Não adianta se espernear, a palavra é essa. Se está sendo difícil, mas você está... O que é muito lindo, irmão, vou fechar aqui, pastor. O que é lindo é quando alguém vem aqui pedir oração e diz: irmão, ore por mim, que eu estou passando. Né, irmão? Né, irmão Luiz? Diácono Luiz? Passando. Ele nunca ditou parado na prova, não é assim? Então, se está passando, glória a Deus, irmão. Vai passar e vai chegar do outro lado e vai receber a tua vitória. Diga amém. Glória a Deus. Está com o pastor Eri. Então vamos orar, irmão. Diácono Luiz. Tem algum aviso, pastor? Sábado, domingo. Culto do sábado, irmão. Culto de ação de graça do nosso pastor, sábado à noite, aqui a partir das 19 horas. É isso? Diácono Luiz, intercede a Deus em oração.